A graça e a paz de Jesus, amém? Dia 21, é isso, Vitor? Cadê o Vitor? Sessão de cinema aqui na igreja com os homens às 7h30. 7h30. Eu tenho um desafio. Lá tá 19 horas. Ó. É 19. Então pode ser 19? Não tem problema não? E qual que é o desafio? O desafio para os homens é o seguinte: tragam visitantes, tragam homens, convidam um cunhado, um irmão, um amigo. Vamos lotar aqui, vamos deixar aqui um cinema mesmo para os homens, ok? E a comida? Comida vai ser pipoca, vai ter refrigerante e suco, e aquela famosa pizza no final do culto, ou outra coisinha que a gente... Mas aí esses homens têm que falar, porque vai vir para poder inteirar? Colocar O nome lista, no grupo lá. nome do Isso, grupo. maravilha. Quem não estiver no grupo ainda e quiser entrar, procura eu ou o Elger para que a gente possa estar colocando vocês no nosso grupo. Maravilha. Obrigado, querido. Dia 22, Wesley, encontro de casais na casa do Juninho. Queridos, nós estamos pedindo 6 horas, tá? E eu quero frisar que são 6 horas, porque o ambiente lá é frio, tá? Então é importante a gente chegar cedo, para que não vá também até muito tarde, né? Então, 6 horas lá na casa do Juninho, vai colocar a localização de quem vai, né? Isso, olha aí, ó, vai ter fogueira, gente. Ok, olha, o pessoal que está aqui em cima que não está ouvindo, 6 horas, precisa dar o nome, vai ter fogueira, não é nada de arraiar não, tá, gente? Não tem negócio de arraiar aqui não, hein? É só para esquentar, mas também se tiver um marshmallow, uma cana para jogar lá, já comeu cana na brasa? É gostoso, né? Hã? A milho, pensei que tinha falado sushi, milho, então pode ir, tá? E tem batata, e as crianças também podem ir, tá bom? Quem gosta de teologia? Qual teologia que nós vamos falar hoje? Não vamos falar de teologia do dízimo hoje não, tá, irmão? Prometi que não ia falar isso, não prometi? Convidar aqui o irmão Washington, ele vai trazer uma palavra para a gente, se ele vai falar de teologia do dízimo, eu não sei. Mas a semana passada nós falamos sobre o dízimo do ponto de vista bíblico, tá? Se você gosta de teologia, se você gosta de igreja, se você quer ser um crente à luz das Escrituras, vai ter que aprender a lidar com esse assunto, tá? Mas hoje nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos orar pela vida do Washington, ele vai trazer uma palavra para nós hoje. Pai, muito obrigado pela vida desse irmão que sempre está com coração, mente aberta, pronto para nos ajudar. Em nome de Jesus, eu o coloco em tuas mãos e peço que o Senhor o use nesta manhã para a honra e glória do teu nome. Amém. Som. Som. Bom dia, irmãos. A paz do nosso Deus realmente esteja enchendo os nossos corações aqui nessa manhã. Só estou me ajeitando aqui só um minuto. Todas as vezes que nós somos convidados, né, para pregar, para falar com os irmãos, imagina-se que o pastor não está, né? Aí a responsabilidade nossa é bem mais... É maior, sempre é maior, mas é interessante que depois o feedback vai vir, que a gente faz parte, né, do treinamento junto com o pastor, né, e o pastor tem dado um treinamento para nós e outros irmãos, e tem sido de grande crescimento para nós, pastor. Nós, na minha parte, confesso que a gente tem aprendido bastante nesse curso, e a gente vai continuar crescendo mais para a honra e glória do Senhor. A nossa mensagem nessa manhã, quando o pastor assim que me convidou, já veio, sempre quando eu recebo o convite, eu fico imaginando o que nós vamos trabalhar com a igreja. Até porque estamos num contexto, e aí nós, diante de uma caminhada de igreja, de cristianismo, dias difíceis, tempos difíceis, e aí logo eu pensei, vamos trabalhar sobre a vida de Esther, o livro de Esther, onde os irmãos, com certeza, todos nós já ouvimos
mensagens, ensinamentos. Quem não ouviu já assistiu com certeza filmes sobre a rainha Esther, sobre Esther. E quando fala sobre o livro de Esther, nós lembramos somente da rainha. E dificilmente esse nome Mardoqueu ou Mordecai, né, algumas versões, também é lembrado não por causa do personagem, por causa do nome, né? Mardoqueu, Mordecai, é um nome meio difícil. Tem alguém nessa manhã que chama Mardoqueu aí, não? Mordecai. Quando eu era mais jovem, pastor, eu entendia que era Mordecai. E se você for ver o contexto, depois, lá no final, vai ver que muitos tinham medo dele. Muitas das províncias lá do Império Persa ficavam com medo desse segundo homem do governo. Mas então, se tratando desses dias atuais, onde eu e você como igreja, e nosso país ainda, nós temos toda a nossa liberdade, amém, igreja? Nós temos toda a liberdade. Né? Tá aí hoje, nessa manhã, nós estamos aqui tranquilamente, debaixo de um contexto, de um país que ainda nós temos toda essa liberdade de expressão, de culto, de adoração, de reuniões, embora olhando para frente, olhando para o cenário já mundial e o cenário já que nós estamos visualizando lá na frente, poderemos sim, como igreja brasileira, enfrentar uma perseguição, enfrentar situações do qual eu e você estamos sempre sendo lembrados em nossas igrejas. Que nós devemos estar preparados, não é isso? Sempre. O Brasil é um país livre, o Brasil é um país tranquilo, não é igual a Coreia do Norte, não é igual a China, não é igual ao Paquistão e outros lugares que dificilmente nós estaríamos dessa forma cultuando a Deus. Né? Mas desde que eu conheço, assim, tenho uma noção de igreja, eu sempre ouvi falar isso, Brasil, por enquanto, nós temos essa liberdade. Então, faz tempo, já faz uns 30 anos que eu escuto isso. Então, da minha parte, estou preparado. Então, eu gostaria, nessa manhã, de relembrar essa questão de nós estarmos preparados para vivermos tempos difíceis. Então, o nosso tema nessa manhã é atitudes em tempos difíceis. O texto básico, nós vamos deixar já o livro de Esther aberto, mas o texto básico, quero ler com os irmãos o capítulo 3, o 7 até o 11. Eu vou ler dessa versão com os irmãos aqui, para os irmãos acompanharem também a leitura. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, do mês de Nissan, lançaram isto é, a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso, espalhado entre todos os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Não obedece às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou do seu anel o selo do dedo, deu-a a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça o povo que você achar melhor. Amém. Até aí. Mas deixa já aí o livro de Esther, nós temos bastante texto, vamos ler nesse livro. Dentro do nosso contexto, e também desse contexto aí, nós vemos, e quando você lê a Bíblia, você vai ver vários momentos como esse. Vários momentos onde a perseguição do povo de Israel, vários momentos onde o povo de Israel é perseguido, e até muitos, né, como no Holocausto, como já bem mais atual agora, muitos milhares de judeus sendo perseguidos e mortos, o povo de Israel. Né? Mas também o povo de Deus passa por esses momentos difíceis, e é o que nós vamos ver, né, que a rainha Esther e o seu primo também, no caso aqui, nós vamos ver o Mordecai fez. O que eles fizeram? Né?
diante do momento tão difícil para a nação. Desse contexto, desse que nós acabamos de ler, foi um momento onde você conhece já a história, você sabe que Ramã, então, por já um pensamento de ódio, um pensamento de extermínio, e quando nós lemos a palavra e você não depara e não para aprofundar um pouco sobre essa questão, quem era esse Ramã, o filho dele, o pai dele é Hamedate, e ele é descendente de Agag, alguns historiadores vão entender que ele é descendente dos amalequitas, ele é lá o filho a sua descendência veio lá daquele rei do primeiro ataque de Saul, onde Saul vai pelejar contra os amalequitas e ele não destrói o rei, e aí Samuel vem e vai matar o rei Agag. Então, quando você lê a primeira vez, você vê por que esse ódio tão grande de Ramã, porque o Mardoqueu, ele era um porteiro, e ele era judeu. Por que essa raiva agora de atacar e destruir em todo o império, todos os judeus? Então, ele cria toda uma situação que você conhece, e aí ele tenta agora destruir a esse povo, então, que ele vai trazer um contexto para o rei. Então, diante desse cenário, diante do cenário agora para os judeus, onde todos havia uma sentença, havia uma perseguição, uma iminência de extermínio mesmo, de mortes, de crianças, de mulheres, de homens, enfim, havia toda uma sentença. Então, nesses tempos difíceis, do qual nós queremos que os irmãos, nessa manhã, estejam preparados, né, se chegar esse dia, e talvez não é essa a perseguição como nesse contexto, mas é o dia a dia seu, é o dia a dia nosso, talvez o contexto familiar, talvez o contexto do seu dia a dia, você deve enfrentar tempos difíceis, talvez você não está sabendo lidar com esses tempos difíceis. Nós queremos nessa manhã, sim, analisarmos alguns pontos importantes diante dos tempos difíceis. Mas antes, porém, eu quero que os irmãos, nós vamos situar aqui bastante um pouco da história, para os irmãos entender melhor, e depois você chegar em casa, porque o livro é um livro até razoavelmente pequeno, nós temos 10 capítulos, e interessante que você também pode, aí no seu aplicativo da Bíblia, você pode também ouvi-lo, né? Você pode deixar para você estar ouvindo os capítulos da Bíblia, escutando também na sua casa, haja vista dessa correria nossa, né? Então, diante dessa ameaça, o que nós vamos analisar primeiramente dentro do contexto bíblico, aqui dentro de um livro, né? O autor aí do livro de Esther, talvez alguns, né, acreditem que seja até o próprio Mordecai, né? Possa ser seu autor ou Esdras, mas não tem assim uma afirmação. É uma suposição apenas que poderia ser esse autor desse livro, né? Também é um livro histórico, como você já percebe, a história do povo de Israel. Ele está dentro desse contexto dos livros históricos. A data aí de 486 a 465 a.C., aproximadamente, né? E o livro vai falar de uma história. E essa história, do qual todos nós, nessa manhã, estamos aqui relembrando e tiramos lições, é o que nós queremos que os irmãos nessa manhã possam, junto aqui conosco, entendermos um pouco. Uma jovem judia se torna rainha do império, da maior potência do contexto aqui do livro de Esther. Uma jovem, até sem o seu pai e sua mãe, criada pelo seu primo, e diante de um contexto do qual dá para nós vermos como é a ação de Deus diante daquilo que Deus estava preparando para auxiliar e ajudar o seu povo, né? Essa grande opressão, e havia uma grande opressão, o livro vai falar dessa grande opressão contra Israel. E vamos ver também no livro aí a ação de Deus, Deus agindo para salvar o seu povo. O livro vai mostrar também a criação de uma festa. Foi estabelecida uma festa, e a festa do Purim, onde era celebrado a libertação e a ação de Deus para salvar o povo dele, os judeus, né? E essa festa, interessante, que é celebrada até os dias de hoje. E hoje de manhã nós falamos, né, hoje o irmão Tom dando aula para nós, falávamos sobre o poder da palavra, quando é somente lida. Hoje, a celebração dessa festa, nas suas sinagogas hoje, Israel, e nas casas, simplesmente eles vão ler o livro de Esther. Mas é algo interessante que as crianças, cadê a Adriana? A gente está acompanhando um pouco dessa história, que as crianças recebem algo barulhento.
que quando o texto vai falar do nome Amã, as crianças fazem um barulho, uma arruaça, para que o nome dele não seja nem escutado, talvez por causa desse inimigo tão sagaz e perseguidor aqui. Então vamos ver aqui a narrativa do livro de Esther, ela é pós-cativeiro babilônico. E aí agora a Pérsia, através do seu poder, através desse grande império, está dominando 127 cidades ou províncias. E aí nós entendemos que muitos judeus já tinham voltado, né, no tempo de Esdras, no tempo de Neemias, já tinham voltado para Jerusalém, para Israel, para a reconstrução. Mas, se você for analisar depois dentro do contexto do livro, havia judeus espalhados por toda a província do Império Persa que não voltaram. E não quiseram voltar, eles não eram mais escravos, eles estavam agora já vivendo numa comunidade e não queria sair, talvez a sua idade, talvez pelo o que dá a entender que a própria rainha, né, até então Esther e o próprio Mardoqueu nasceram nesse império. Não queria voltar, e eles viviam, então, espalhados por todo o Império Persa. E aí nós entendemos, então, que Assuero, né, que é então Xerxes, que é o nome grego dele, era que comandava e era o que realmente estava à frente desse império. Esses judeus que ficaram, você vê a narrativa do próprio Amã, são judeus que não se misturaram com o paganismo, na sua grande maioria, não se misturaram com os costumes. Esse foi uma das acusações do qual o rei recebe de Amã, dizendo, olha, esse povo que está vivendo em todas as nossas províncias, eles não seguem as nossas leis, eles não seguem os costumes, eles não se misturam. Então, nós entendemos, então, está aí a situação desse livro. Agora, mesmo, a primeira questão que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, mesmo nesses tempos difíceis, né, as situações que os judeus se encontraram, agora, eles, por causa da sua forma de viver, da sua forma de conduzir, de não se misturar, aí começa a perseguição, e começou a perseguição nesse contexto. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, ele vai estar sempre cuidando do seu povo, ele está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para essa ordem, essa sentença, essa procura de Amã, de destruir não só o seu inimigo pessoal, que é o Mardoqueu, mas também de todos os judeus, de todos os descendentes, né, de toda a nação de Israel, é algo que saiu do controle de todos os judeus, porque havia potência, havia o rei, havia o governador, havia que Amã é o governador, e havia todo um sistema para destruir Israel. Aparentemente, aonde chegava a notícia, aparentemente, então, todos estavam chorando e todos já estavam lamentando daquela perseguição. Mas o que fazer, então, em tempos difíceis? Qual será a nossa atitude? Deus está sempre agindo em favor da sua igreja e em favor do seu povo. Mesmo que o nome de Deus aqui, nesse livro, não é mencionado, no livro de Esther, se você for olhar, o nome de Deus não é mencionado, mas a gente consegue ver a ação de Deus. Em situações, do própria leitura do livro, você consegue ver ações de Deus já preparando, já envolvendo na história para lá na frente ajudar a libertar Israel. O contexto atual do nosso país, do nosso dia a dia, das nações, parece que Deus, a gente muitas vezes, situações, há uma permissão de Deus sobre todas as coisas. Nesse contexto aqui, havia uma permissão de Deus, e assim também em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Israel, nós entendemos então que, mesmo quando não há um entendimento nosso, mesmo quando você não está entendendo na questão política, na questão de perseguições, na questão que o mundo hoje, todo mundo hoje, está se levantando contra a igreja. Falei de manhã lá na participação na nossa sala, quem viu na Suécia está sendo queimado as Bíblias, o Torá, está sendo queimado o Corão, né, dos muçulmanos, no sentido de repulsa, no sentido nós não queremos mais essa cultura cristã, essa cultura judaica, essa cultura de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, mesmo que não há um entendimento da nossa parte, mas Deus está sempre agindo, Deus ele está sempre preparando situações para que a igreja dele, o povo dele, seja protegido. O que eu quero mostrar para os irmãos aí dentro do livro agora, lá em Esther, capítulo 1, somente de 10 a 22,
vai mostrar a queda da rainha Vasti, que foi a primeira, no caso aqui mencionada, mas quero ler somente Esther, capítulo 1, versículo 19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição à rainha, também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor que ela. Nesse momento da história, aí, que no início já, do momento que a própria rainha, a própria esposa e rainha do rei Xerxes, agora ela foi destituída por causa da situação. Ela não quis obedecer uma ordem. Os irmãos conhecem o momento ali de toda a festa, ela não obedeceu, não quis comparecer perante o rei, e aí houve uma determinação que ela fosse já abandonada, que ela fosse tirada do seu cargo. Então aqui já começamos a ver que a própria queda da rainha já é uma ação de Deus. Então a ação de Deus começa, e muitas vezes você não entende, o que tem a ver o livramento de Deus em favor de Israel com a queda da rainha. Mas nós conseguimos olhar dentro da história do livro de Esther, conseguimos entender que já foi uma ação de Deus. Mas o momento aqui onde nós podemos observar dentro do próprio livro, a ação de Deus aqui, é de Mordecai. Quando ele descobre um plano para matar o rei Xerxes. Lá no capítulo 2 de Esther, 19 e 23, vai falar sobre esse momento que o Mardoqueu, estou confundindo Mordecai, mas vamos para Mardoqueu, né? Mordecai, mais fácil, né? Eu quero ler com os irmãos o versículo 23, ô Emanuel. Depois de investigada a informação e descobrindo que era verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito, registrados, são registros históricos na presença do rei. Aí, nesse contexto, já é uma ação de Deus, porque quando Mardoqueu descobre, ele descobre esse plano, ele leva até a rainha Esther vai e anuncia para o rei pega a investigação, realmente tinha 2, pastor, muito obrigado, aí que tá. Tinha 2 soldados, 2 oficiais que não estavam satisfeitos. Fica com Mardoqueu, que é melhor. Mardoqueu. É que estou misturando os 2, né? Mardoqueu, Mordecai. Mas os irmãos vai me perdoar, né? Então nós entendemos que já essa ação de Mardoqueu em direção a ajudar o rei, já vai lá na frente ser uma ação de Deus. Então, nós quando olhamos dentro do contexto do livro de Esther, nós conseguimos ver toda a ação de Deus. Mas quem está vivendo o contexto, a Esther vivendo o contexto, o Mardoqueu vivendo o contexto, o Amã vivendo o contexto, o próprio rei, não sabe do final da história, como nós agora. Nós não sabemos o final da história do nosso país, a situação que nós estamos vivendo, situação crítica no sentido político, no sentido ideológico, no sentido de perseguição ou não só o nosso país, mas como demais outros lugares, nós não temos o final da história ainda. É fácil quando nós olhamos para o final e o livro já escrito, fechado aqui no Canon, aceito pelo Canon, nós já lemos, já escutamos, já assistimos aulas, assistimos filmes, já depoimentos sobre o livro, entendemos então e conseguimos visualizar a ação de Deus. Mas Deus é o mesmo. Então, nessa atitude hoje do nosso contexto brasileiro, poderá vir uma perseguição ou não, porque entendemos que nós devemos ficar com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, nós não negociamos, nós não vivemos ideologias, vivemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai, com certeza, bater de frente com muitas outras ideologias, então não é momento de aceitar. Mas entendemos que, dentro do contexto que vivemos, Deus ele está agindo. Então, atitudes em tempos difíceis é saber que na história do povo de Israel, do povo de Deus, na história da igreja, Deus ele está sempre em situação de ação em favor do povo de Deus, em favor da igreja. Quando nós chegamos lá em Esther 6, de 1 a 3, é mais um momento da ação de Deus dentro do livro. Esther 6, de 1 a 3. E vai dizer que naquela noite, o rei Xerxes,
ele não conseguiu dormir, e então ele vai pedir para que alguém leia para ele sobre as histórias, e aí ele vai chegar no capítulo 6, de 1 a 3, e vai dizer assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado e que se lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos dois oficiais, ao rei, que guardava a entrada do palácio e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. E que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhes foi feito. Até essa insônia do rei, já algo que Deus agindo para que pudesse ajudar no fim da história da perseguição, para ajudar na situação. Porque se você olhar dentro do contexto, nessa noite, quando termina de manhã, o Amã é o primeiro a chegar. Para conversar com o rei, e ele pedir naquele momento que o Mardoqueu seria executado. Ele faz uma forca de mais de 20 metros de altura, e ele já estava de manhã orientado pelos seus amigos, pela sua esposa, que chegasse: não, vai lá, pede a morte dele, vai lá e enforca esses judeus, senão você não vai ficar em paz. Então era a raiva e o ódio que ele tinha do Mardoqueu. Então, quando ele chega de manhã, e o rei pergunta: quem está no pátio? Não, é o Amã, então manda entrar. E aí conta a história para Amã, o que ele queria fazer com alguém que ele queria honrar. E o Amã, com certeza, achou que era ele. Então, de um momento, de uma insônia, Deus prepara um livramento já dentro do contexto histórico aqui. Assim, então, na história, em vários momentos, vimos a ação de Deus em favor de salvar o seu povo, os judeus, que seriam aniquilados. Assim também nós, muitas vezes, nós não estamos entendendo, mas com certeza o que Deus está direcionando, Deus está direcionando a história, e foi assim com Israel, e também será assim com a sua igreja. Assim disse Jesus, Mateus 28, 20, não precisa expor, mas sabemos que Jesus ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a igreja, no nosso cenário atual, nós não temos essa visão total do final da história, mas temos algumas convicções, podemos agir e viver pela fé que o mesmo Deus, durante toda a história, cuidou de Israel e cuida da igreja, vai nos conceder a vitória final. Então, o segundo ponto que nós queremos rapidamente com os irmãos é dizer o que você deve fazer em momentos de crise, em momentos difíceis. O que nós devemos fazer se nossa igreja for notificada, se nossa igreja for multada, se as leis brasileiras nos obrigarem a aceitar todo tipo de ideologias, e se nós formos proibidos de nós cultuarmos, se nós formos proibidos de pregarmos a palavra, se nós formos presos por pregar a palavra, se nós formos presos por não aceitar situações que estão sendo impostas fora da Bíblia, não tem contexto bíblico, não tem base bíblica. Então nós devemos agir independentemente de qualquer situação. Essa foi a atitude da rainha Esther. Esther, capítulo 4, de 11 a 17, mas vamos ler somente o 15. Somente o 15 é só desse tamanho, só? Não tem mais nada? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se tiver que morrer, morrerei. É um texto bem famoso do livro, onde Esther agora sabe do plano, Esther agora fica sabendo de toda a situação, e ela, você sabe, aí dentro desse contexto, não dá para entender, é um contexto estranho, né? A própria rainha, a própria esposa não poderia procurar o rei sem ser convidada, e era pena de morte. Então nós entendemos que diante de crise, situação, o próprio primo dela, Mardoqueu, chama a atenção dela: rainha, Esther, talvez você deve entender que você está nesse cargo, nesse posto, você foi colocado para ser rainha, e Deus já tinha preparado para você ajudar e levantar essa ação sua para ajudar Israel. Então,
nós entendemos que o agir e o levantar no tempo de crise faz parte. Quando nós citamos toda essa situação agora, né, desse decreto aqui, que é um decreto de morte, um decreto onde o rei, então, ele faz uma lei e ele queria também, através de Ramã, queria destruir os judeus. Então, entendemos que essa ação nossa, a atitude nossa em tempo de crise, muitas vezes vai nos expor. É isso que nós devemos entender. Nós temos que nos expor. Ela teve que chegar diante do rei. Independentemente de ser convidada, ela teve que tomar uma atitude. E, diante dessa atitude, é a que vai mostrar o que você deseja, o que você quer. Eu quero continuar seguindo a palavra, eu quero continuar servindo a Deus, eu quero viver para o Senhor. Então nós temos que expor, as pessoas têm que saber a nossa posição diante de qualquer situação, diante de qualquer atitude que nós vamos tomar aqui como igreja. E devemos tomar essa atitude como igreja. As pessoas têm que saber, as pessoas que estão do meu lado, no dia a dia seu e nosso, têm que saber da sua posição. Aqui tem um crente que acredita na palavra de Deus e que não vai negociar. Você não vai perder o seu emprego, você não vai perder a sua posição. Eu lembro de uma entrevista, quando eu cheguei em Pouso Alegre, um amigo meu, conhecido de entrevista, ele chegou e foi selecionado. Mas ele foi selecionado e foi com a Bíblia, foi com uma brusa escrita, alguns versículos, e na hora da última entrevista foi reprovado. Porque a pessoa que entrevistou falou assim, não vai dar para você fazer parte do nosso quadro, porque estou vendo que você é evangélico. Eu sei que você tem culto domingo de manhã, e você não vai querer vir aqui domingo de manhã. É assim, algo de perseguição bem simples, né? Mas aí eu conheço o contexto, a empresa do qual ele foi rejeitado, já fechou há muito tempo, o serviço dele já deve fazer uns 25 anos que ele está no mesmo serviço, então Deus honrou. Ele teve que se expor. Então, essa questão de expor, essa questão de nós nos colocarmos e nós sermos esse agente da nossa fé, da nossa crença, é independente. A rainha aqui, a rainha Esther, ela tinha toda a situação de ser a rainha, mas ela não poderia fazer aquilo. Ela poderia ter sido morta, mas ela pede a ação de Deus, primeiramente, ela vai orar, ela vai jejuar, ela pede para Mardoqueu também jejuar, para que o povo também jejuasse, que ela ia comparecer diante de Deus. Então, resolveram agir, tanto o Mardoqueu como a rainha resolveram agir em favor dos judeus, mostrando que em momentos difíceis devemos tomar atitude, e se isso custar a nossa própria vida, poderia custar a própria vida da rainha. Então, até que ponto eu e você estamos dispostos, né? Hoje, com toda a questão já eminente de censura, hoje, com toda a questão já de perseguição, mesmo que seja simples, o fenômeno hoje, esse ano, hoje nós conseguimos entender que quer calar não só o cidadão brasileiro, não é cidadão, quer calar a igreja, eles querem nos calarem, eles querem fazer nós entendermos que vivemos um novo tempo, é uma nova época, mas diante de tudo que ele está sendo implantado na sociedade, no nosso país e outros lugares, então entendemos que não é. Não dá para nós abrirmos mão da nossa fé, mas isso pode custar. E esse custo é que nós devemos entender nessa manhã. Nós devemos agir em direção da defesa da fé, devemos agir em direção da defesa da família, defesa dos filhos, em defesa da sociedade cristã, da sociedade que tem Deus, que tem a sua base familiar, a sua base de crença biblicamente. E se o mundo não quer, é problema deles. Amém? Se o mundo não quer, é problema deles. Agora, até que ponto eu e você estamos dispostos? Quando falamos isso no nosso país, é tranquilo, né? É tranquilo. Mas sabemos muito bem que em outros países, recentemente o nosso irmão missionário foi morto lá na África devido à sua posição de crente, de servo de Deus. Então a Esther vai diante do rei, ela intercede pelo povo. E interessante a ação de Deus, porque o próprio Amã, né, ele é denunciado, ele é morto através da entrevista que ela vai ter com o rei. Na sua própria forca, ele vai ser denunciado. E ela pede para que agora os judeus tivessem realmente condições de defesa, de defender a sua casa, defender seus filhos, defender a sua nação. E aí nós entendemos, no decorrer do livro,
que realmente Deus trouxe um livramento, né, para Israel. O que nós podemos, além da história, te convido que você que não tem assim conhecimento desse livro, do livro de Esther, chegue em casa hoje, separe um tempinho para você ouvir, ou então para você ler esse livro, né, para você entender que esta ação não pode ser somente pela sua força, primeiramente é uma busca em Deus, devemos buscar em Deus todos os dias. Quando estiver difícil, quando as coisas complicarem mais até, devemos falar: Deus, nos ajude, porque nós não vamos abrir mão. Se o mundo não nos quer, se o mundo não aceita a nossa fé, se o mundo não aceita o Deus que nós servimos ao Senhor, mas nós não abriremos mão. E isso foi uma lição que nós entendemos da atitude tanto de Mardoqueu como de Esther no livro deles, desse livro, dessa narrativa, né? Então nós podemos aplicar nessa manhã em nossas vidas 2 pontos importantes, né? Que Deus, Ele sempre esteve, sempre estará do lado do seu povo. Ele sempre vai estar do lado da sua igreja até o dia final. O que nós devemos pedir a Deus é que nós devamos continuar agindo em favor da obra dele, em favor da defesa da fé, em favor daquilo que nós acreditamos, porque sabemos que Ele está conosco, Ele vai estar nos ajudando. Agora, para nós ainda e para os nossos irmãos, que muitas vezes estão sendo presos agora, estão sendo perseguidos agora, outros até mortos agora, não é a etapa final. A morte para os nossos irmãos missionários não acabou para eles. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que para ele preferia a morte que está já com Deus do que estar vivendo nessa vida sem Deus. Ele dizia que enquanto ele estivesse aqui nessa terra, ele gostaria de fazer a vontade de Deus. E olha que fez. E olha que foi perseguido de uma forma assustadora, do qual nós hoje não conseguimos nem imaginar, e nem um terço vivemos essa perseguição. Então, aplicamos que Deus sempre está do nosso lado. Sabendo que Deus está do nosso lado, nós devemos seguir agindo. Nós não podemos nos esconder. Nós não podemos esconder a nossa fé. As pessoas do nosso lado, do dia a dia, precisam saber quem somos nós. Somos crentes, somos cristãos e procuramos ser autênticos. O que nós aprendemos, em segundo lugar, aqui, é que o que nós devemos fazer em tempos difíceis? Devemos confiar e devemos agir para que possamos realmente, como igreja, receber essa vitória. Nós não podemos esconder. Se Deus é fiel na história, se Deus tem sido fiel em todo o tempo... Só um minuto, irmão. Então nós temos todas as condições de agir. Então não existe situação que seja tão difícil que Deus não vai dar o livramento ou condições para nós. Então, meus irmãos, através das orações e através das atitudes nossos filhos, a nossa família, tua família, não pode negociar. Não podemos abrir mão. Se Esther aqui se escondesse, se Mardoqueu se escondesse, com certeza Deus iria trazer um livramento de outra forma. Mas Deus escolheu eles para fazer isso. Então, o que é para você fazer, o que é para mim fazer, Deus conta com a gente. Então, meus irmãos, no dia a dia do trabalho, no dia a dia de escola, no dia a dia familiar, não se esconda, nós não podemos esconder. As pessoas precisam saber de nós. As pessoas precisam saber. E nisso vai ter um custo. Mas o que adianta, a Bíblia vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta viver 100 anos nessa vida e passar a eternidade sem Deus? Por causa de situações, por causa de falta de atitudes. Então eu deixo para os irmãos isso. Nós devemos saber que Deus está do nosso lado e devemos agir, devemos estar em ação. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, nos ajude nesses tempos atuais e tempos difíceis que poderá chegar em nosso país. E se chegar no nosso país, com certeza, eu e vocês estamos muito bem preparados para resistir. Amém? Amém? Estamos preparados. Se você vê eu preso, se então morrer amanhã por causa de Cristo, pode saber que eu estou na eternidade. E se eu estiver preso, vai chegar uma hora que vai ser livre ou não, mas estaremos na glória com Deus. Amém? Pastor. O pastor subiu? Não é para você não. Washington, obrigado pela palavra
de encorajamento para a sua igreja. Que Deus abençoe. Queridos, esse monte de Bíblia que está na minha mão aqui é que os outros estão esquecendo aqui na igreja. Tá? Como elas estão ali dentro, eu falei, ali dentro ninguém vai saber, né? Essa Bíblia aqui eu uso todo domingo, já tem um tempão, já anunciei, tá? Eu estou usando ela aqui. É uma Bíblia de letra gigante, tem até os papéis dessa Bíblia eu mantenho dentro dela, do dono, tá? Tem negócio de embaixador aqui, mas não tem nome de ninguém. Ó. Então, se é a sua, pegue-a. Me ajuda aqui, Marina, por favor. Ó, tem outras aqui, ó, também, Bíblia Tim, ó. Tá vendo? São Bíblias boas. Olha essa aqui. Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem. É tua, filho? É tua mesmo, tem certeza? Então, tá aqui, achamos um dono, tá? Põe nome na Bíblia que a gente devolve. Ele tem outras, tá, gente? Ele tem outras. Ó, isso aqui, ó, é antiguíssimo, Bíblia Concordância e Dicionário, ó. Isso é da antiga. Bíblia Sagrada também, essa aqui tem um nome aqui, já está perdido. Agora, olha essa daqui, gente. Isso aqui é coisa cara. Ó, aquelas de anotação e tudo, ó. Tá vendo? Bíblia Sagrada, nova versão, editora Thomas Nelson. Couro, essas... Ó, de anotação, ó. De anotação isso aqui, ó. A Marina tem uma igual, ó. Então, assim, gente, tem que ser a sua, procura aqui, tá? Senão eu vou começar... Já tem gente querendo dar oferta de missões. Tá vendo? Vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. À noite, presta atenção que eu quero encorajar você. De que vale ter um Deus tão grande assim, ok? Terceira e última mensagem no 1 Samuel capítulo 17. Hoje, Davi vai lutar contra o Golias. Até agora ninguém tacou pedra em ninguém. Hoje, Davi e Golias vão travar a sua batalha, ok? Então não falta, vai ser uma mensagem que eu aprendi demais a respeito dessa última parte de 1 Samuel, capítulo de número 17. Teremos o nosso chocolate quente maravilhoso. Inclusive, se você pode nos ajudar nesse ministério, não custa valor nenhum. A igreja banca tudo, chocolate, leite, tudo. O seu trabalho é servir. Você gosta de servir? Então é só isso. Normalmente a gente precisa de 2 famílias por domingo. Se todo mundo ajudar, imagina, você vai fazer isso uma vez a cada ano, a cada 6 meses, sei lá. Né? Você só tem que fazer o chocolate, colocar ali, depois limpar, e você fez uma obra missionária, evangelística, eclesiástica incrível. Tá? Então é só procurar a Marina. Marina, eu quero trabalhar nesse ministério, coloca meu nome aí para domingo que vem. Né? E vai ser bem bacana aí. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, nos leve para casa na Tua presença. Eu quero agradecer pela palavra que foi exposta aqui, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito esteja encorajando cada crente aqui, ó Deus, a se revelar, a mostrar a sua fé, a realmente, ó Deus, ser um representante do reino do Senhor aqui nessa vida, sem intimidações, mas com a crença, com a coragem, com a fé de que o Senhor está junto do teu povo e da tua igreja. Leve-nos para casa, nos dê uma tarde maravilhosa e traga-nos à noite, ó Deus, para sermos edificados pelo Senhor. Em nome do poderoso Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado.